Olá, estamos de volta para dar continuidade a essa aula sobre o modernismo brasileiro, o primeiro tempo do modernismo brasileiro. Como eu falei no final da primeira aula, nós vamos ter três grandes artistas representando esse primeiro tempo modernista, que são eles: Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Mário e Oswald, apesar do sobrenome igual, não são parentes, eram apenas grandes amigos e foram os grandes interlocutores, né, do modernismo, os grandes responsáveis pela implantação do modernismo brasileiro. Vamos começar falando sobre o Mário de Andrade. O Mário era aquela figura mais tranquila, né? Vocês vão ver depois que o Oswald era a figura polêmica, destruidora e tal. O Mário, nesse sentido, era mais tranquilo. Ele fazia esse papel, né, de interlocução entre os modernistas e a imprensa, o público de uma forma geral. Nasceu em 1893, morreu em 1945 e, além de escritor, poeta, músico, crítico de arte, professor, pesquisador, foi um grande defensor da cultura brasileira. A sua obra pega todo esse período, né, desde a década de 20, começou um pouco antes, né, mas se destaca na década de 20, depois a década de 30 até a sua morte em 45. Nesse sentido, nós temos que dividi-la em dois momentos, né? Vamos falar em duas fases da produção dele. A primeira fase é aquela produzida justamente na década de 20, na efervescência do modernismo. E a crítica chama esse momento, essa primeira parte, de modernismo fantástico, justamente porque incorpora todas aquelas transgressões, né, próprias das vanguardas, do surrealismo, do dadaísmo, do cubismo, criando uma literatura, tanto na poesia quanto na prosa, que extrapolam o senso da realidade. Nesse primeiro momento, nós temos como grande destaque na poesia o Pauliceia Desvairada, que aliás é o livro que inicia oficialmente a poesia moderna brasileira, lançado em 1922, logo depois da Semana da Arte Moderna. E nós temos aquela que talvez seja a melhor obra do modernismo no primeiro tempo, que é o Macunaíma. O Mário fala que escreveu o Macunaíma em 5 dias, que ele tirou uma semana de folga, foi para o interior, sentou, escreveu e 5 dias depois, uma semana depois, ele estava mandando para a impressão. Na verdade, não é bem assim. O Macunaíma é resultado de um processo, né, de pesquisa folclórica, de investigação sobre a nossa cultura, que durou cerca de 5 anos. Né? Durante 5 anos ele leu, ele estudou, ele pesquisou, ele investigou sobre as nossas lendas indígenas, sobre os nossos mitos, nossas histórias folclóricas, nossas histórias regionalistas, e de posse disso tudo, ele criou um personagem, o Macunaíma, que é para representar o povo brasileiro, e juntou todas essas histórias numa narrativa sem nenhuma unidade de tempo, de espaço, de lógica, né, de ação, enfim, uma coisa totalmente fantástica ali. O Macunaíma tem um subtítulo que é Herói Sem Nenhum Caráter. Porque o Mário dizia que ele estava buscando no Macunaíma a essência do povo brasileiro. E isso causou uma polêmica, né? Porque aí as pessoas questionavam, mas peraí, então, se o Macunaíma não tem caráter e ele representa o povo brasileiro, você está querendo dizer que o povo brasileiro não tem caráter? E o Mário confirmou, sim, né? O povo brasileiro é sem caráter como o Macunaíma. E causou uma polêmica, porque normalmente a gente associa a expressão sem caráter com o sentido de mau caráter, o que está errado. Caráter é um conjunto de características que formam um indivíduo, um povo. Não ter caráter não significa necessariamente ser mau caráter. Você tem características boas, bom caráter, e más, mau caráter. Não ter características significa que não há um conjunto definido de características que determinam o povo brasileiro. O povo brasileiro está, segundo o próprio Mário, em constante formação desse caráter. Né? O Macunaíma é índio, nasce negro e fica branco quando adulto. Durante toda a narrativa ele vai assimilando, né, culturas diferentes que ele entra em contato ali. E isso, segundo o Mário, é uma característica do povo brasileiro também. Um povo camaleônico, que está sempre mudando, sempre se adaptando às novas realidades aí.
De qualquer maneira, gente, é a grande obra desse primeiro momento, uma das maiores obras de toda a nossa literatura em todos os tempos aí. Mas o Mário não parou aí, ele continuou escrevendo. Macunaíma é de 1928. Na década de 30, já não havia mais sentido em continuar fazendo essa literatura de destruição, polêmica, irreverente, debochada, porque o objetivo já tinha sido conquistado. Já havia espaço para os modernistas, já havia atenção voltada para os modernistas. Além disso, na década de 30, nós vamos ter uma realidade político-social que exigia a atenção dos artistas. Nós tínhamos uma crise econômica, tínhamos uma ditadura do Getúlio Vargas, tinha uma guerra iniciando, uma guerra mundial. Não dava para o artista ignorar isso. O artista precisava se posicionar diante dessa realidade. E a maioria dos artistas do primeiro tempo fizeram essa adaptação, fizeram essa adequação, né? Largaram um pouco aquela irreverência e tal, e passaram a fazer uma literatura mais séria, mais racional, mais lógica, mais voltada para esses temas sociais. Eu falo a maioria, porque depois vocês vão ver que o Oswald não participou disso. E o Mário, então, tem uma segunda fase no seu modernismo que a gente chama de modernismo realista. Aqui passa a prevalecer, como eu falei, uma visão mais racional, mais lógica, né? Criticando, denunciando os problemas sociais aí. As duas obras mais representativas desse período são o Lira Paulistana, na poesia, e Contos Novos, na prosa. Contos Novos é um livro que ele foi escrevendo ao longo de quase 20 anos. O projeto dele era um livro que tivesse 12 contos. Quando ele morreu, o livro ainda não estava completo e o livro saiu com 9 contos. E aí estão alguns dos contos mais famosos também desse período, falando sobre a realidade social, a realidade política do nosso Brasil. Certinho? O outro autor que nós temos que comentar aqui é Oswald de Andrade. O Oswald, como eu falei para vocês, é a síntese de toda aquela postura polêmica, irreverente, debochada, destruidora do primeiro momento modernista. E o Oswald tem um detalhe que é o seguinte, ó. Quando houve aquela mudança do segundo tempo e tal, e aí é uma retomada, né, dos modelos mais tradicionais, volta a se fazer uma literatura mais dentro da tradição, né, sem abrir mão das conquistas modernas, o Oswald não aceitou esse tipo de coisa. O Oswald foi sempre um eterno vanguardista. O princípio dele era o seguinte: o que eu faço hoje é para destruir o que eu fiz ontem. E o que eu fizer amanhã é para destruir o que eu estou fazendo hoje. Então, uma eterna busca, né, de algo diferente, de algo original. Acontece que duas coisas o isolaram a partir da década de 30. Primeiro, ele sempre foi muito polêmico, ele sempre teve muitas rixas, brigas com as pessoas e tal. Mas na década de 20 ele era um homem muito rico, ele era de uma família rica. Aí com a crise econômica ele faliu. Boa parte dos amigos eram falsos, eram interesseiros e se afastaram dele quando ele caiu na miséria. A outra parte de amigo sincero, a sua atitude polêmica, as suas brigas constantes acabaram afastando. Ele brigou com o Mário e não conseguiu refazer essa amizade até a morte do Mário. Foi uma das coisas que ele mais lamentava. O Mário ficou muito magoado com algumas coisas que ele disse sobre ele, apesar de que os dois se admiravam. Quando perguntaram para o Mário qual que era a principal obra do modernismo brasileiro, ele não teve dúvida de apontar o Memórias Sentimentais de João Miramar como sendo a principal obra do modernismo brasileiro. Quando perguntaram a mesma coisa para o Oswald, ele falou: a melhor obra é o Macunaíma do Mário de Andrade. Então havia uma admiração mútua, mas eles acabaram brigando e não refizeram mais essa amizade aí. O Oswald, como eu falei, a partir de 30, por essa atitude polêmica, ele começou a ficar isolado. Ele não aceitava essa ideia de retomar os modelos tradicionais. Ele dizia que isso era uma traição ao modernismo. E aí ele começou a ficar isolado, as pessoas começaram a desconfiar do seu talento, falavam que ele só sabia fazer piada, só sabia fazer brincadeira, que ele não conseguia fazer nada sério e tal. Mas por outro lado, quando se buscam as características primordiais do modernismo, aquelas que melhor identificam o modernismo, é a obra do Oswald que melhor representa isso. Além disso, tudo que se fez no Brasil na década de 40, 50, 60, de alguma forma o Oswald de Andrade antecipou. Não apenas na literatura, concretiza na década de 50, foi buscar inspiração na poesia dele, ele já fazia aquele tipo de poesia lá na década de 20 e 30. O movimento da Tropicália na música buscou inspiração na sua antropofagia cultural. Enfim, ele foi sempre um vanguardista, sempre esteve à frente do seu tempo. Quando nós observamos a obra dele, tem algumas coisas que nós temos que destacar.
Começando pelos manifestos. Manifesto é um texto teórico que os artistas criam expondo o seu ponto de vista, o que eles querem, o que eles não querem mais, o que eles não aceitam e o que eles propõem. Tinha muitos manifestos no modernismo, mas os dois principais são do Oswald de Andrade. O Manifesto Pau-Brasil, em 1924, quando ele propõe exatamente essa postura primitivista de se voltar para a cultura primitiva, né, como fonte de inspiração da nossa arte, da nossa cultura, e principalmente o Manifesto Antropofágico ou Antropófago, né, tem divergências aí, de 1928, que criou a chamada antropofagia cultural, que era uma proposta desses modernistas. Essa ideia, né, de você devorar o artista estrangeiro como um canibal, como um antropófago, para assimilar as suas virtudes e somar com a nossa cultura natural. Os índios brasileiros, isso vem desde o Alencar, alguns tinham esse hábito do canibalismo, mas não como fonte de alimento, não faltava alimento para eles. Era um ritual religioso em que eles devoravam o inimigo com o objetivo de adquirir a sua força, a sua coragem e tal, assimilar isso. Daí veio a antropofagia cultural, devorar o artista, a arte estrangeira, para, num processo digestivo, somar com a nossa arte natural, a nossa arte primitiva e modernizá-la. O Macunaíma acaba sendo a melhor exemplificação dessa proposta antropofágica do Oswald de Andrade aí. Depois, na poesia, nós temos como destaque a poesia pau-brasil, resultado exatamente do primeiro manifesto, né, que surgiu no ano seguinte ali. Na prosa, dois grandes romances dentro desse espírito do primeiro tempo. Memórias Sentimentais de João Miramar, de 1924, considerado o marco inicial da prosa moderna no Brasil, e Serafim Ponte Grande, que já foi publicado na década de 30, mas que mantém o mesmo radicalismo do João Miramar, provando, né, aquilo que ele defendia de manter sempre esse espírito vanguardista. E um detalhe, gente, ele tem uma peça de teatro chamada O Rei da Vela, que ele escreveu em 1937. Se você for pesquisar, você vai ver que, oficialmente, a modernidade no teatro começa com a obra Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, que foi lançada em 1943, portanto, 6 anos depois do Rei da Vela. O Vestido de Noiva, pela sua ruptura com o modelo tradicional, acaba então iniciando oficialmente o modernismo no Brasil. Acontece que o Rei da Vela, escrito 6 anos antes, tem tanto ou mais ruptura, radicalismo, que o Vestido de Noiva. Só que o Rei da Vela só foi encenado pela primeira vez em 1967, pelo Zé Carlos Martinez. Ou seja, 30 anos depois. Se o Rei da Vela tivesse sido encenado quando foi escrito, caberia também ao Oswald a honra de iniciar oficialmente a modernidade no nosso teatro, né? Na nossa dramaturgia aí. Ok? Bom, como eu falei para vocês, nós temos 3 grandes nomes para falar nesse primeiro momento: Mário, Oswald e Bandeira. E entre o Mário e o Oswald, o melhor, sem dúvida nenhuma, é o Bandeira. Manuel Bandeira é o grande poeta do primeiro tempo modernista, um dos maiores poetas do modernismo brasileiro como um todo. A poesia dele é a que melhor consegue colocar em prática aquelas propostas, né, do prosaísmo, da simplicidade, né, que eram propostas do modernismo ali. O Bandeira produz uma poesia que a crítica chama de lirismo confessional, ou seja, uma poesia que brota das suas experiências, do seu convívio, né, com o mundo à sua volta ali. Ele possui um estilo que a crítica chama de humilde, não no sentido pejorativo. Ele também é chamado de poetinha, mas não no sentido de diminuir a sua obra, mas sim de mostrar que ele consegue dizer as coisas mais profundas, as coisas mais belas, com o máximo de simplicidade, com o máximo de humildade. E é a poesia do alumbramento. Alumbramento seria deslumbramento. Ele usa essa expressão, né, da pronúncia. Alumbramento é aquele momento único, inesquecível, sabe? Quando acontece alguma coisa, uma palavra, uma imagem, um fato que marca profundamente, que traz uma transformação. Normalmente é chamado de epifania, por exemplo. Ele tem um poema, Evocação do Recife, em que ele tem um verso que ele diz o seguinte, ó: uma vez eu vi uma moça nuinha no banho, foi o meu primeiro alumbramento. Ou seja, a primeira imagem, né, criança ainda, de uma mulher nua, obviamente que não esquece mais, que é marcante, que é significativa. Isso é alumbramento. E o Bandeira é o poeta que sabe captar essas coisas do dia a dia. Aliás, para entender a poesia do Bandeira, é preciso passar um pouco pela sua biografia.
O Bandeira nasceu no Recife, teve uma infância feliz, as brincadeiras comuns das crianças, isso aparece muito, né, na sua temática, ele fala muito da infância, fala da memória, né, pessoas que ele conheceu naquela época e tal. Depois, ele mudou para o Rio de Janeiro para realizar dois grandes sonhos. Ser arquiteto, né, fazer arquitetura e publicar a sua poesia. Quando ele já estava na faculdade fazendo arquitetura e havia publicado já alguns poemas esporadicamente em jornais, recebendo os primeiros elogios, ele ficou doente. Aí ele foi procurar um médico e veio a notícia trágica. Ele estava com tuberculose. E a tuberculose na época, gente, ela era uma doença incurável, tá? Mortal e incurável. E a tuberculose dele estava num estágio avançado, tanto que o médico falou para ele que ele tinha 6 meses de vida. E ele viveu, como você está vendo, 82 anos. Mas calma, não se trata de um erro médico. O que o médico falou é que se a doença continuasse progredindo como estava, em 6 meses, 1 ano, ele estaria morto. Se ele sobreviveu foi porque ele fez uma opção pela vida. E aí um paradoxo. Naquele momento, optar pela vida significava parar de viver. Sabe? Ele se trancou em casa, ficou aos cuidados da irmã, fazendo todos os tratamentos, evitando qualquer coisa que pudesse agravar a doença. Qualquer esforço, um resfriado poderia levá-lo a óbito ali. Por isso que ele não participou diretamente da Semana da Arte Moderna, embora o poema dele, Os Sapos, tenha sido lido na noite de abertura. Ele se curou, né? Depois veio a cura para a tuberculose e tal, mas ficaram sequelas. Ele ficou debilitado em relação a essa doença. Então, o Bandeira vivia, como ele mesmo dizia, provisoriamente. Tá? Um viver provisório. Ele nunca soube quanto tempo de vida ele tinha. Se era mais 1 ano, mais 5 anos, ou mais 50 anos, ou mais ainda, como acabou acontecendo. E isso marcou muito a sua poesia. A temática da doença, a temática da morte é muito comum ao longo de toda a sua poesia. Mas o mais importante é o seguinte, ó. Essa perda da perspectiva de longevidade, ela muda a sua forma de ver o mundo. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas nós vivemos sempre na ilusão da vida eterna, sabe? A gente sempre pensa que daqui 10, 20 anos nós estaremos vivos. Nós sabemos que vamos morrer, mas não ficamos pensando constantemente nisso, senão não haveria sentido na vida, né? Agora imagine se você vai procurar um médico doente e o médico te dá uma notícia trágica de que você tem no máximo 1 ano de vida. 99% do que você faz no seu dia a dia perderia o sentido. Por exemplo, se você é um jovem que está se preparando para o vestibular, escolhendo uma carreira, pensando num futuro brilhante, isso tudo perderia o sentido. O estudo perderia o sentido, as coisas que normalmente nós damos valor perderiam o valor, porque pela ilusão da vida eterna nós vivemos constantemente focados no futuro. Todo momento nós estamos pensando o que vamos fazer no futuro. Daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 semana, daqui 1 ano. A nossa mente é focada no futuro. Nós não percebemos, não vivemos o presente. Contrariamos aquela proposta clássica de Carpe Diem. Nós ficamos sempre voltados para o futuro. Quer que eu te prove isso? Nunca te aconteceu de passar num lugar que você passa regularmente, caminho para a escola, caminho para o trabalho, e de repente você se surpreender com uma imagem? Uma casa, uma árvore, você fala assim, nossa, quando que construíram essa casa? Quando que plantaram essa árvore? Não estava aqui. Claro que estava, sempre esteve lá. Você já passou centenas de vezes na frente e não viu, porque a sua mente estava focada no futuro. Agora tenta imaginar quantas coisas acontecem à nossa volta uma única vez e você não vê porque está focado no futuro. Tire-se essa perspectiva de futuro e resta o quê? O presente, o momento. Certamente você vai dar muito mais valor para as coisas simples que acontecem no seu dia a dia, porque elas são únicas e podem não se repetir. Imagine agora que você é um poeta nessa situação. Essa realidade cotidiana, essas coisas simples do cotidiano, que agora você presta atenção, seriam transformadas em poesia. E aí nós temos a história do nosso poetinha, do nosso Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, como ele dizia, e eu repito, vivia provisoriamente, vivia intensamente cada momento, captava as coisas simples de cada momento e transformava isso em poesia com o máximo de simplicidade, com o máximo de beleza. Agora, obviamente que você deve estar se perguntando assim, mas professor, se esse poeta viveu 82 anos e escreveu poesia a maior parte desse tempo, ele escrevia poesia desde criança,
Por que ele é considerado um poeta típico de um período pequeno, que tem menos de uma década, né? O primeiro tempo modernista de 22 a 30. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Você não classifica um artista de acordo com o conjunto total da sua obra, mas sim em cima daquilo que ele tem de melhor, de principal. O Machado de Assis tem uma boa parte, quase metade da obra dele é romântica, mas ele é um autor realista, porque o melhor da obra dele é o realismo. A mesma coisa acontece com o Manuel Bandeira. O melhor da obra do Bandeira são aqueles poemas que incorporam as características do primeiro tempo modernista. Agora, se você for fazer uma análise da poesia geral dele, da obra toda dele, aí nós temos que fazer a seguinte divisão. Nós temos 3 fases nessa produção. Ele começou a fazer poesia e publicar livro ainda antes da Semana da Arte Moderna. Então nós temos uma primeira fase que a gente chama de pré-modernismo, onde estão os 3 primeiros livros dele. O Cinza das Horas, de 1917, é o primeiro livro dele, são poemas que ele fez logo depois de ter descoberto a doença. O título é bem sugestivo, são poemas muito dramáticos, né? Cheio de dor, de sofrimento, né? Cinza das Horas. E nesse livro ainda é muito claro as características do simbolismo, do parnasianismo, das escolas tradicionais. Aí tem Carnaval, em 1919, quando ele já começa a se libertar desse modelo. No Carnaval está o poema Os Sapos, que foi lido na Semana da Arte Moderna, onde ele critica os parnasianos. E finalmente tem o Ritmo Dissoluto, né, que foi lançado em 1924, que é o que faz definitivamente essa transição para a modernidade. Mas os 2 melhores livros dele, aqueles que realmente o consagraram como grande poeta, são Libertinagem, lançado em 1930, e Estrela da Manhã, lançado em 1936. A fase modernista dele, a segunda fase dele. Nesses 2 livros, apesar de ser lançado na década de 30, nós temos poemas feitos na década de 20 ou feitos a partir do espírito da década de 20. Aqui estão as características típicas do modernismo. O humor, a irreverência, a liberdade formal, o prosaísmo, o coloquial, as transgressões gramaticais, tudo aquilo que nós comentamos na primeira aula do modernismo aí. Mas ele não parou de escrever, ele continuou escrevendo. Então, tudo que ele produziu a partir do livro Lira dos 50 anos, publicado em 1940, a gente considera pós-moderno. Ele foi se adequando, se adaptando aos outros momentos da poesia brasileira. Na década de 30, 40, 50, 60, o Bandeira passou por todas essas fases e sempre produzindo poesia de ótima qualidade. Certinho, gente? Então, retomando, nós temos 3 grandes poetas nesse primeiro momento modernista. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Cada um com suas particularidades, mas são artistas que, na sua essência, apresentam as características típicas do primeiro tempo modernista. Até uma próxima aula sobre escolas literárias. Um abraço!